Olá, eu sou Elisângela Oliveira, psicóloga, convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje vamos conversar sobre Setembro Amarelo. Falar é importante. O Setembro Amarelo, ele aborda um assunto muito importante, muito relevante, né? Que faz com que as pessoas se conscientizem sobre os sinais e sintomas que as pessoas vão jogando aos poucos, né? Por exemplo, em palavras, em ações, e isso ajuda a gente a colher essas informações durante o Setembro Amarelo e para procurar uma ajuda, né, psicológica, uma ajuda psiquiátrica e incentivar essas pessoas, as famílias principalmente, a não julgarem, por exemplo, quando a pessoa fala: ah, eu quero sumir, ah, eu estou com depressão, né? Ou então quando eles estão com transtorno bipolar, ou não quer levantar da cama, não quer dizer que a pessoa está com preguiça, e sim que há sim um transtorno, uma doença, uma tristeza, e devemos escutar, né, de forma genuína para tentar ajudar essas pessoas da melhor maneira possível. Pessoas com baixa condições econômicas, né, desempregados, quando a pessoa tem uma perda, um luto, pode também vir a ter essa ideação suicida. Quando a pessoa ela perde o parceiro, né, quando é idoso, vem a síndrome do ninho vazio, em que os filhos saem de casa, estão com as suas vidas prontas e aí de repente ele se vê sozinho. E aí vem o pensamento, né, a crença de que o que eu estou fazendo aqui, né, de desvalor. Então isso ajuda a ter essa ideação suicida no caso do idoso. No caso do adolescente, quando ele está passando, tem a transição da criança que passa a ser adolescente, vem a perda do corpo da criança, né? E começa a virar um jovem. Então há um luto inconsciente que essa criança tem, né? Ela já não é criança, mas ela também já não é adulta. Então pode vir também até essa ideação suicida se ela não tiver um diálogo entre os pais. Pessoas marginalizadas, né? Que estão vulneráveis, tipo pessoas que moram em rua, pessoas que usam e abusam do álcool e das drogas, sentimento de inferioridade e sentimento de culpa que vem de traumas adquiridos entre a infância e também a adolescência, ou até traumas conjugais, traumas que a pessoa vem levando ao longo da vida. Pode ser um risco para a ideação suicida. As pessoas ficam desanimadas, né? Se a pessoa tinha o projeto, por exemplo, de uma atividade física, gostava de se cuidar, né? Gostava as mulheres principalmente, de mexer no cabelo, nas unhas, começam a não querer mais se cuidar. Há também a falta da higienização, a pessoa não quer mais saber de tomar banho, só quer ficar em quarto escuro. A perda da fala, por exemplo, da criança, o adolescente se fecha e só quer ficar
dentro do seu quarto, não quer saber de dialogar com os pais, né? Pensamento, diálogos, por exemplo, palavras, por exemplo, eu quero sumir, né? A gente tem que ficar atento. Se eu pudesse, eu queria abrir um buraco e entrar e não sair nunca mais. Devemos ficar atentos. Por isso, como na primeira pergunta, né? Ficar atentos aos sinais e aos sintomas de que a pessoa não está bem psicologicamente. Os sintomas da depressão são tristezas profundas, choros constantes, desesperança. A pessoa acha que não tem, que ela não vai conseguir nada, que ela não serve para nada, que ela não vai conseguir alcançar os objetivos almejados. Tudo que é aquilo de ruim, ela coloca nela. Ela não vê uma luz no fim do túnel. E aí, de repente, essa pessoa chega no nível, ela estava triste, e aí, de repente, ela arruma um gás para organizar as coisas dela. Pagar as contas, organizar a casa, fazer testamentos, deixar cartas, né? Que geralmente eles deixam essas cartas aí como sinais para falar o porquê que houve o suicídio. Mas muitas das vezes, falando da forma inconsciente, essas pessoas deixam esses sinais, por exemplo, a carta, com o desejo de que o outro encontre e ela não chegue a suicidar, né? Então é muito importante as pessoas ficarem atentas a esses sinais, né? Que essas pessoas com ideação suicida deixam. Elas não programam morrer, vamos dizer assim, de uma hora para outra, tirar a sua vida de uma hora para outra. Ela vai deixando sinais por palavras, por cartas, né? Então, assim, em pagar as contas. Então, é muito importante ter essa escuta genuína, ter esse acolhimento e nunca dizer que a pessoa está deprimida, que a pessoa está falando que vai suicidar como uma forma de chamar atenção, porque isso não é verdade, isso é um mito, tá? Quando a pessoa fala que vai suicidar, quer dizer que ela está com esse sentimento, ela quer acabar com aquele sentimento de que algo não está bom. Não é porque é fraqueza, ela não está suportando viver naquele ambiente em que ela está se sentindo sozinha. Falando é muito fácil, né? Sobre a prevenção. Uma pessoa que tem um ambiente familiar e acolhedor, um vínculo muito bem feito, onde a família escuta, né? Há o diálogo. Então, essas pessoas, elas tendem a não pensar no suicídio. Da mesma forma, quando elas têm aqueles amigos, sempre a gente tem um amigo que a gente se abre, né? Então, tendo uma boa amizade, um amigo que a gente pode contar e falar dos nossos problemas, dos nossos conflitos interiores, isso também pode ajudar. Também numa empresa, tendo colaboradores, né, amigáveis, colaboradores que dê um bom dia, uma boa tarde, olá, como que você está? Isso faz muito sentido na vida de uma pessoa, por exemplo, que não está tendo isso em casa. Então, estar em um ambiente, em uma empresa em que os colaboradores são educados,
polidos, pergunta como foi seu dia, né? Ajuda muito nessa questão aí da prevenção. Primeiramente, a gente tem que ter uma escuta genuína, né? Uma escuta verdadeira, que é algo que está se perdendo hoje nessa geração. Por quê? O uso do computador, do tablet, do celular não está deixando com que as famílias se conectem, né? Então, muitos jovens e adolescentes estão se fechando em seus quartos, se colocando em uma bolha e não estão abrindo, né, de forma verdadeira para com os pais. Então, o que é que fazer nesses momentos? Procurar uma ajuda psicológica, né? Procurar um psicólogo especializado na área infanto-juvenil. Procurar também em casos de pessoas que se mutilam, crianças, né, e adolescentes que se automutilam, elas precisam de um acompanhamento psicológico e principalmente de um psiquiatra. Muitos têm a ideia de que o psiquiatra e o psicólogo são profissionais para doido, mas não, é muito pelo contrário. O que a gente quer é levar a qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Acolhendo, escutando de uma forma diferenciada, tentando de todas as formas compreender o sujeito, né? E ter aquele vínculo mesmo de que você pode contar tudo para mim, que o que estiver ao meu alcance, o que você falar no consultório vai ficar ali. Então, muitas pessoas têm medo de ir ao psicólogo ou ao psiquiatra com medo de que ele vá e conte para outras pessoas. Mas não, muito pelo contrário. Nós temos um código de ética que nós não podemos passar adiante aquilo que o paciente fala para a gente. Somente nos casos do suicídio, que aí a gente tem que intervir, porque a vida do paciente é muito importante para todos nós. Então, falar sobre o suicídio é importante, né? Falar sobre aquilo que está me incomodando é muito importante. Então, é muito importante também você procurar profissionais capacitados que estão abertos a te escutar, sem te julgar, sem apontar o dedo, apenas para te entender e tentar da melhor maneira possível te dar, né, uma qualidade de vida, uma coragem para você ser aquilo que você gostaria de ser. Vamos dizer, sair do armário, né? Às vezes a gente tem uma vergonha de falar em público. O psicólogo pode te ajudar nessa questão. Às vezes você tá com o tema, né? Setembro Amarelo, eu tô querendo me suicidar, mas eu não me abro com ninguém. Mas você pode chegar perto do psicólogo ou do psiquiatra e falar dessa questão para ele te ajudar da melhor maneira possível. E aí eu friso mais uma vez que nós não julgamos aquilo que vocês trazem, aquilo que vocês trazem pra gente. Muito pelo contrário, a gente preza pela qualidade de vida de vocês, levando a saúde mental mesmo para os pacientes. Chegamos ao final de mais um programa. Para acessar mais conteúdos como este, acompanhe a programação do Bem Viver e inscreva-se em nosso canal.